O efeito posterior para mim, que foi realmente profundo, foi essa intensa curiosidade sobre quem e o que eu sou. O pensamento que continuava passando pela minha mente era: se eu era capaz de estar com Mary Fran e Nolan naquele espaço no pós-vida, se eu tivesse feito isso uma vez, eu sabia que poderia fazer de novo. Absolutamente novo se eu fiz isso. Uma vez eu posso fazer de novo, eu só tenho que descobrir como. E isso me levou em uma busca de décadas para tentar encontrar um método de reentrada, ou essa não é bem a palavra certa, mas para estar naquele espaço novamente, para que eu pudesse estar com Mary Fran e Nolan novamente, eu fiz isso. Mas o que mais há? E como eu sou capaz de fazer isso? E as perguntas continuam se multiplicando, sabe? Mas essa era a questão. Como viver no mundo físico após ter passado por essa experiência? Como você vive com o que sabe? Você simplesmente vive. Essa é uma pergunta que venho tentando fazer por 30 anos. Sejam bem-vindos. Sou Kimberly e estou animada com o nosso convidado hoje, pronta para bombardeá-lo com perguntas. Vocês vão adorar essa entrevista. Antes de começarmos, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se preferir apenas ouvir, estamos no Spotify, Apple iTunes e todas as plataformas de podcast como Jornada para a Nova Terra. Se você está curioso sobre o que está acontecendo no planeta, inscreva-se em nosso boletim informativo por e-mail toda sexta-feira pela manhã. O link está na descrição abaixo. Toda sexta de manhã enviamos um boletim informativo curto, informativo e doce. Um breve e-mail sobre os principais eventos globais que podem ser do seu interesse. Inscreva-se facilmente. É gratuito, link na descrição abaixo. Com isso, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Scott. Como vai você? Kimberly, eu estou ótimo e realmente estava ansioso para a nossa conversa. Então, sim. Estou feliz que a mudança seja boa. Sinto o mesmo. Estou tão animada porque tenho tantas perguntas para você. Isso poderia durar 6 horas, mas vamos manter em cerca de 1 hora. Por que você não começa nos contando sobre o evento que te levou por esse caminho e a pesquisar sobre EQMs e tudo que vem com isso? Claro, eu ficaria feliz em contar. Era 1981 e eu estava apaixonado por uma mulher. Ela se chamava Mary Frances Randall. E Mary Frances e seu filho Nolan estavam navegando em um belo dia de verão. E no caminho de casa, eles se envolveram em um terrível acidente de carro. Mary Fran morreu instantaneamente. E Nolan, que acabara de completar 7 anos, né, sofreu um ferimento mortal na cabeça que o levou a fazer sua transição final 6 dias depois. Esses 6 dias se tornam importantes porque, bem, tivemos sorte de estar no sul de Minnesota e tanto Mary Fran quanto Nolan foram levados para o sistema de saúde Mayo, então tivemos o melhor atendimento do mundo inteiro. Apenas pessoas incríveis lá, e isso permitiu tempo para os parentes virem e fazerem vigília. Então, Mary Fran era uma de 9, e então, quando as pessoas começaram a se reunir em Rochester, significava que havia irmãos e irmãs, tias e tios, avós e avós e amigos, e isso é apenas o lado dela da família. E tem o meu lado da família. Então, havia muitas pessoas lá que queriam estar com o Nolan e umas com as outras enquanto passavam por esse momento realmente terrível. O que acabou acontecendo é que, como havia tantas pessoas, nós dividimos e dissemos, sabe, é um quarto de hospital pequeno. Então, por que não 2 pessoas a cada 2 horas entram e ficam com o Nolan? E como se vê, meu turno foi na manhã do sexto dia. Foi das 3 da manhã às 5 da manhã. E eu e Jenny
a irmã mais velha de Mary Fran. Pegamos esse turno juntos e entramos. Tínhamos o livro favorito de Nolan e lemos histórias para ele, contamos a ele histórias sobre seus tios, que por volta da meia-noite percorreram todo o sistema de saúde masculino e pegaram todas as almofadas dos sofás para poderem trazê-las de volta para o quarto e a sala de espera. E você sabe, ter um lugar para ficar confortável enquanto eles estavam, você sabe, apenas esperando. E você sabe, em geral, queremos falar sobre essas coisas porque as enfermeiras nos disseram que o que era importante era falar com ele, porque a audição é o último sentido a ir. E mesmo que ele não pudesse responder a nós porque estava em coma, havia uma grande probabilidade de que ele pudesse nos ouvir e entender o que estava acontecendo. Chega a ser por volta das 4h45 da manhã. E Jenny olha para mim e ela é uma enfermeira de emergência treinada, então ela conhecia o procedimento e ela está olhando para todos os monitores e olhando para, você sabe qual é a história, e ela estende a mão para mim e diz: Scott, é hora de dizermos nossos adeus. Então, puxamos algumas cadeiras ao lado de sua cabeça e dissemos ao Nolan o quanto estávamos orgulhosos dele. Você sabe, como um jovem, como um menino, ele lutou tão ferozmente para permanecer vivo e estar conosco lá no quarto do hospital e tentar voltar à vida. E os sinais eram realmente bastante substanciais de para onde isso estava indo. E então Jane disse a ele: Você sabe, Nolan, se sua mãe vier, lembre-se de que ela havia morrido 6 dias antes. Ela disse: Se sua mãe vier e quiser que você vá com ela, seria a coisa certa a fazer, que você deveria ir com sua mãe e que nós sempre te amaremos, te amamos muito e estamos tão orgulhosos de que você fez parte da nossa vida. Isso nos levou até cerca das 5 horas e nós saímos e nos juntamos às outras pessoas na sala de espera e uma nova equipe entrou. Bem, não passou mais de 45 minutos depois que a enfermeira entrou e nos acordou e disse: Ele está piorando rapidamente e é hora de estar com ele. Então todos nós nos levantamos e entramos nesse pequeno quarto de hospital. Éramos cerca de 40, acho, sabe? Talvez um pouco mais, mas por acaso, quando entrei no quarto, fui uma das últimas pessoas e já estava 4 pessoas de profundidade ao redor da cama. Então eu pensei, bem, isso é simplesmente ridículo. Então acabei indo e sentando no parapeito da janela, ao lado do irmão mais novo de Mary Fran, Willie. E você sabe, não há muito o que fazer. Você apenas senta lá e observa o monitor cardíaco fazer o seu trabalho. E ele foi ficando cada vez mais lento até parar completamente. E quando o monitor cardíaco dele parou, o que eu vivenciei foi Mary Fran atravessando o véu e pegando Nolan para fora de seu corpo. E eles tiveram essa reunião requintada que você só poderia imaginar entre uma mãe e um filho. E eu fiquei meio surpreso com isso, Kimberly, porque eu pude sentir, era como se eu estivesse lá com eles enquanto eles se reuniam. E então, o que me surpreendeu ainda mais foi que os dois então se voltaram para mim, vieram até mim e me abraçaram. E nós três saímos e fomos para a luz, e eu entrei nessa luz e é extraordinário. Era como se eu estivesse conectado a todo o universo. Eu estava conectado a essa consciência amorosa que faz tudo, que é tudo. E ainda assim, por mais extraordinário que fosse, né, eu realmente não me importava, porque o que era mais importante era que estávamos nós três, Mary, Fran
Nolan e eu, e estávamos lá na luz, e tínhamos a chance de nos comunicar uns com os outros, e isso significava que podíamos afirmar nosso amor e afeto uns pelos outros. Podíamos dizer nossos adeus, um adeus adequado, porque eu estava no trabalho quando o acidente aconteceu, então eu estava longe daquela interseção. E então tivemos essa chance de dizer adeus, e então tivemos tempo apenas para estarmos juntos naquele espaço, e em algum momento apenas sentimos que estava completo, não como se estivéssemos terminado agora, mas era mais como se tivéssemos feito o que precisávamos fazer, e isso foi ótimo, foi maravilhoso. E então os dois se viraram e foram mais para a luz, e eu voltei para o meu corpo físico, e sabe, lá estava eu de volta no quarto do hospital novamente. Então eu vou fazer uma pausa aqui, porque é como a parte de... Sim, e eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta, sim, a primeira pergunta, Scott, é que você bilocou, então você tinha consciência em sua forma física e também tinha consciência em outra dimensão. Correto? Seu corpo estava funcionando normalmente quando você estava bilocando. Então, esta é a transição perfeita para a parte 2, que é a parte da bilocação. Então, eu estou sentado lá e na janela ao lado, o Willie está lá, e eu estou na luz com Mary Fran e Nolan, e 100% de mim está na luz com Mary Fran e Nolan, e estamos afirmando nosso amor e dizendo adeus, e 100% de mim também estava na sala com os parentes em luto, e eu sei disso porque eu estou sentado lá nesta janela, eu estou com Mary Fran, mas eu estou sentado lá nesta janela e eu estou ciente de tudo o que está acontecendo na sala. Meu corpo físico sentia como se estivesse prestes a explodir. Ele tinha esse amor, essa luz, isso, alegria que estava apenas tentando explodir de mim, e meu rosto mostrava isso. E se alguém tivesse olhado para mim, teria visto essa expressão de êxtase no meu rosto, emoção errada naquele momento. Sabe? Eles teriam entendido errado. E eu sabia disso porque eu estava lá na sala. Então eu fiz a única coisa que pude pensar, que foi colocar minhas mãos na frente do meu rosto e apenas estar na sala com Mary, Fran e Nolan. E então, quando as duas partes de mim se recombinaram novamente, eu pudesse, sabe, ganhar controle sobre o que estava acontecendo comigo. Então, eu senti que podia abaixar minhas mãos e estar com os outros parentes em luto que estavam na sala e ser capaz de fazer o que se faz. Né? Você sabe que eles tinham 6 dias antes, e você sabe que estávamos apenas chorando nos ombros uns dos outros. Sim. Então você teve a experiência de plena consciência em dois locais ao mesmo tempo. Exatamente. É isso que eu chamo de bilocação? Sim, aqui está a minha pergunta e eu já ouvi a história, já ouvi você contar a história. E o que eu me pergunto é se é isso que estamos fazendo o tempo todo, mas simplesmente não estamos percebendo nessa forma. Nós fazemos isso o tempo todo, sabe? Um exemplo simples é quando você está no carro e está dirigindo e está indo para o supermercado, então você está ciente de dirigir, certo? E você conhece as placas de parada e onde os carros estão e quão rápido você está indo e blá, 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 e ao mesmo tempo você está fazendo uma lista. Eu preciso de leite e ovos e pão e manteiga, sabe? E então nós temos essa coisa acontecendo onde podemos estar em um lugar e podemos estar em outro lugar ao mesmo tempo. E isso é um exemplo simples, mas parece com isso. E apenas neste caso, o que estamos fazendo é, em vez de estar em dois lugares no mundo físico, estamos em um lugar no não físico e o outro lugar no físico, mas fazemos isso o tempo todo e podemos nos treinar para nos tornar conscientes disso e ser capazes de usar isso como um método para se conectar com as informações que podem vir até nós do mundo não físico,
Sim, ok. Minha pergunta de acompanhamento é: esta vai ser uma difícil porque acho que é tão difícil de definir. Como foi a sensação lá, Scott? Ah, você está certo. Pesquisa sobre experiências de quase morte, geralmente o primeiro elemento comum a todas elas é a palavra inefável, que é essa ótima palavra em inglês, que significa que não temos boas palavras em inglês para isso, e é que entramos em um espaço que é o consciência amorosa, que é do que tudo no universo é feito, e então é uma chance para nós irmos além dos filtros que adquirimos ao entrar no mundo físico e tocar diretamente com a fonte, para tocar diretamente com esse aspecto de Deus que é o universo. E é tão profundo esse amor incondicional que está lá para nós, do qual somos feitos, do qual fazemos parte, que mudou completamente como eu pensava sobre mim mesmo e como me relaciono com o universo em geral. Obrigado. É difícil dizer. Parece que você disse indescritível. Então você tem essa experiência profunda. O que acontece a seguir? Como você se levanta e vive a vida com todas as pequenas coisas que fazemos aqui neste planeta, nesta pequena narrativa que temos? Como você faz isso quando encontrou informações que tornam tudo o que fazemos aqui um pouco bobo? Primeiro de tudo, não é bobo o que fazemos aqui no mundo físico. É um trabalho profundo, é um lugar onde conseguimos entender o que é amor e o que significa estar aparentemente separado disso, sabe? Você ouvirá as pessoas falarem sobre isso, é como se o peixe soubesse que está na água. Digo isso o tempo todo, Essa é a minha. coisa. Bem, acontece quando ele pula fora da água e está no ar e vai, uau, isso não é o que eu estou acostumado, isso é algo diferente. Bem, tem essa sensação, é como, oh, estou voltando para casa, de volta para a água, sabe? Nós nos separamos dessa consciência amorosa, não é verdade realmente, mas adotamos o filtro que diz que acreditamos que estamos separados dela, e isso nos permite ganhar essa perspectiva sobre as nuances sobre quem e o que somos. Então, para voltar à sua, desculpe, isso foi um desvio, mas para voltar à sua pergunta, o efeito posterior para mim, que foi realmente profundo, foi essa intensidade, curiosidade sobre quem e o que eu sou. O pensamento que continuava passando pela minha mente era: se eu fosse capaz de estar com Mary, Fran e Nolan naquele espaço no pós-vida, se eu tivesse feito isso uma vez, eu sabia que poderia fazer de novo. Eu sabia que se fiz uma vez, posso fazer novamente, só preciso descobrir como. E isso me levou a uma busca de décadas para tentar encontrar um método de reentrada, ou essa não é bem a palavra certa, mas para estar naquele espaço novamente, para que eu pudesse estar com Mary, Fran e Nolan novamente. Eu fiz isso, mas o que mais existe, e como eu sou capaz de fazer isso, e você sabe, né? Então as perguntas apenas continuam se multiplicando, mas essa era a coisa, como você vive no mundo físico depois de ter tido essa experiência, é uma pergunta que venho tentando fazer há 30 anos, sabe? É como você vive com o que sabe e então você simplesmente faz, sabe? Nós temos que estar aqui. Quero dizer, este é um lugar magnífico para estar aqui no mundo físico. Há tanta maravilha que ganhamos por estar no físico. É uma experiência que é devotamente desejada e ainda assim, sabe, há aquela parte de mim que diz, uau, como posso melhorar essa experiência passo a passo, estando mais conectado ao universo não físico? E então isso tem sido, sabe, desde 1981 tem sido o meu missão na vida.
Uma jornada de décadas. Sim, de décadas. Sim, então para onde você foi primeiro? Fale-nos sobre sua jornada e então eu quero especificamente aprofundar. E eu te disse isso antes de começarmos neste um lugar que você encontrou. E então eu quero falar sobre isso porque isso é emocionante. Então, a única coisa que eu conseguia pensar em fazer quando comecei, porque eu cresci em uma pequena cidade no sul de Minnesota, tradição presbiteriana principal, eu não sabia de nada. Então você nunca teve nenhum tipo de Não, experiência mística espiritual, talvez nunca tenha pensado nisso. nunca nem pensei nisso. Eu achava que minha carreira seria no varejo de lojas de departamento e, sabe, lá vamos nós. Então eu disse, tudo bem, por que não tentamos ir aos antigos locais sagrados ao redor do mundo? E eu simplesmente pensei que, sabe, havia uma razão para eles estarem lá, e talvez ainda haja algum encanto mágico que, se eu for, talvez eu possa me conectar a isso e isso me impulsionará para aquele espaço. Então, você sabe que eu fui ao oráculo de Delfos e às grandes pirâmides e à Esfinge e ao Machu Picchu e ao motor de pedra e assim por diante. Então, o que essencialmente aconteceu foi que eu tive ótimas férias, mas o resto foi apenas grilos. Nada. Nada, quero dizer um pouco aqui e ali, tipo, isso foi meio divertido, mas nada parecido com o que eu havia experimentado no quarto do hospital do Nolan. Então, eu desisti disso e disse, tudo bem, talvez tenha que ser mais baseado em experiência. Então, eu estudei com xamãs tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Eu estudei com a religião Emoto e isso meio que me levou até lá e disse, bem, o que que mais existe por aí? Então, eu frequentei o seminário em Nova York e, você sabe, fiz minha pesquisa de doutorado sobre experiências de quase morte na Universidade de St. Thomas, em St. Paul, Minnesota. E, então, foi essa combinação de educação e experiência e lugares, e cada uma dessas experiências me levou um pouco mais longe, mas realmente acertei o ouro quando fui convidado para participar do Instituto Monroe na Virgínia. E Bob Monroe era um cara que nos anos 1950 começou a ter experiências espontâneas fora do corpo, e ele escreveu um livro sobre isso, Então ele deixou. e ele Eu conheço um pouco o Instituto Manoa, mas é fascinante para mim. Eu não percebi que as primeiras experiências do Bob foram espontâneas, elas não foram intencionais. definitivamente não foram intencionais. Ele era um empresário de alto nível, era o vice-presidente da Mutual Broadcasting Company, que hoje seria, como sabe, ser o vice-presidente da American Broadcasting Company ou algo assim. Era uma enorme e muito influente empresa de mídia. Então ele era, sabe, e ele era um metodista do Sul, mesmo tipo de, sabe, ele fumava, quero dizer, ele era apenas um cara, sabe, fazendo negócios, e ele começou a ter experiências espontâneas fora do corpo, tomou notas copiosas. É uma longa e ótima história, mas ele acabou escrevendo um livro sobre isso, o que é chamado de Viagens Fora do Corpo. Isso era tudo sobre como ele descobriu isso e o que ele fez, uma vez que finalmente deixou de lado todas as suas apreensões e decidiu realmente explorar o que significava estar fora do corpo. E como resultado deste livro, ele esteve na lista de best-sellers por muito, muito tempo. E as pessoas o inundavam com: eu quero saber o que você sabe. Eu quero fazer o que você faz, ou pelo menos quero ser capaz de experimentar alguma parte disso, porque eu sei que isso é real, eu posso sentir. Então, ele desenvolveu um instituto chamado Instituto Monroe, onde ele poderia treinar pessoas, e ele desenvolveu um método para fazer isso, e é chamado de batidas binaurais, mais tarde registradas como M-Sync, e é uma tecnologia muito antiga, descoberta nos anos de 1880. Devo descrever um pouco?
Eu adoraria. Tem uma história de Bob Monroe para contar depois. Não é apropriada para crianças, então tire-as da sala. Certo. Então, o que eles descobriram nos anos de 1880 foi que se você usasse fones de ouvido e colocasse um tom em um ouvido e um tom ligeiramente diferente no outro ouvido, o cérebro tenta igualar os dois. É o mesmo mecanismo que usamos, por exemplo, na ecolocalização, sabe? É como determinamos, sabe, se há um tigre na grama, então as ondas sonoras chegam e uma demora um pouco mais para chegar ao ouvido, e então movemos nossa cabeça para igualar os dois tons. De qualquer forma, esse mecanismo dentro do nosso cérebro tenta fazer a mesma coisa, então se temos 100 Hz em um ouvido e 104 Hz no outro ouvido, o cérebro tenta igualá-los porque é isso que ele faz. Ele não consegue porque é inerentemente diferente. E então, o cérebro estabelece um terceiro tom, a diferença entre os dois. Então, se eu fizesse isso com você agora, Kimberly, e eu te desse 100 em um ouvido e 104 no outro ouvido, eu te colocaria em um sono profundo, porque a diferença entre os dois é de 4 Hz. 4 Hz é sono profundo. E a mágica que o Bob descobriu foi que, então, o cérebro começa a vibrar na frequência da diferença. Então, esses 4 Hz é o cérebro inteiro que começa a vibrar nessa frequência de 4. A inovação dele foi sobrepor essas frequências e poder dizer, ok, eu vou te dar 4, mas também vou te dar 12, porque 12 é imediatamente claro, é onde você e eu estamos agora. E se você fizer os dois juntos, de repente seu corpo está dormindo, ou pelo menos profundamente relaxado, e sua mente está completamente acordada e clara. E esse é o estado em que Bob Monroe fez todas as suas explorações fora do corpo, e a abertura no Instituto Monroe é o nível de foco de abertura que eles chamam, é o nível de foco de abertura para estados expandidos, e é como você começa sua exploração e sua jornada. E então o que ele descobriu foi que com diferentes camadas, sabe, como um bolo em camadas, com diferentes receitas, você é levado a diversos locais e diferentes vibrações, e então, com o meu trabalho com experiências de quase morte e experiências de morte compartilhada, existem vibrações que estão associadas ao encontro com o seu guia que te leva para a luz. O túnel é uma vibração, o local de encontro é uma vibração. A luz branca, a luz negra, a luz clara, a revisão de vida, sabe? Cada uma dessas tem, sabe, uma vibração ligeiramente diferente. E se você relaxar, pode ser levado a esse lugar e isso permite a comunicação, digamos, com parentes mortos ou seus animais de estimação. Ou talvez você queira fazer uma revisão de vida, ou adoraria ter uma conversa com algum ser divino. E então essa tecnologia realmente abre a porta para o além. Ela abre a porta para estados ampliados de consciência. E foi isso que me permitiu ter a chance de voltar e conhecer Mary Franny Nolan e estabelecer um relacionamento com eles que continua até hoje e, sabe, com outras pessoas que conheci e amei e que agora estão no universo não físico. Então, deixe-me esclarecer o processo. Então, os batimentos binaurais, o REM-sync, estão realmente levando sua consciência para um conjunto diferente de frequências. Isso está correto? Sim. E poderíamos definir essas frequências como diferentes dimensões ou diferentes lugares na realidade. Então, este é um sistema de realidade, existem outros sistemas de realidade, então, permite que seu corpo relaxe, sua consciência viaje por conta própria, e você é capaz e tem sido capaz de falar sobre o seu. Como foi para você, em outras palavras,
você aparece no Instituto Monroe. Como foi a experiência para você? Como você se reconectou com Mary Beth e Nolan? Como isso abriu sua capacidade de mudar onde sua consciência se encontra? Claro. Então, no Monroe, eles têm um curso de abertura, é chamado de Gateway, e é a introdução de como usar essa tecnologia e como estar em um estado expandido de consciência, mantê-lo e então ter as ferramentas para navegar e fazer coisas divertidas. E então eu tinha lido o livro do Bob e originalmente cheguei ao instituto pensando que era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer como o Bob para ter uma experiência fora do corpo e ir explorar o universo físico e ver o que é o que vem depois de uma semana. Eu não dei a mínima para uma experiência fora do corpo. O que fez por mim foi abrir toda essa ideia de que existe um contínuo de consciência do qual todos nós somos parte, sabe? Somos criaturas multidimensionais que existem em todos os planos de existência de uma vez. E o que Bob tentou nos mostrar foi que, se pudéssemos focar nossa atenção em uma parte desse plano de existência, poderíamos experimentá-lo então, como agora você e eu estamos focando no que é estar aqui no mundo físico. Leva muito tempo e atenção para estar aqui, estar seguro e navegar, e sabe, temos que fazer coisas, temos que ter um emprego, temos que comer, sabe? Temos que lavar a roupa, sim. Sim, todas as coisas, mas também temos a capacidade de ir a um lugar onde, você sabe, podemos conversar com nossos parentes mortos, onde podemos fazer uma revisão de vida, ou podemos conversar com seres divinos, onde podemos nos fundir com a fonte, e cada uma dessas é uma janela vibratória, eu as chamo de janela vibratória para o nosso estado expandido de si mesmo. É apenas a nossa capacidade de focar nessa vibração particular e meio que deixar as outras irem. E então, você sabe, né? O exemplo mais fácil é que o que estamos fazendo é que somos essa gama de frequências. E o que estamos fazendo é o dial do rádio. Estamos apenas sintonizando em uma frequência particular mais do que as outras, e isso e nos permite experimentar o que está nesse nível vibratório. Essa intenção nos leva aonde queremos ir. Então, como suas habilidades avançaram para você pessoalmente, e eu sei que vai ser diferente para todos. Então, eu tive essa experiência no Gateway e depois voltei e fiz outra aula que eles chamam de diretrizes, que é como você se conecta com a orientação, né? Você sabe, nossos guias ou quem quer que seja. E foi nessa aula que fui apresentado ao nível de frequência da orientação, é onde estavam Mary, Fran e Nolan, e eles vieram e tivemos a chance de nos reconectar. E é interessante porque em os anos desde então, Mary Fran saiu e entrou e esteve comigo, e ela se foi e voltou novamente, sabe? Às vezes é realmente difícil para mim conseguir falar com ela, e outras vezes ela está bem ali, não há problema algum. Nolan, por outro lado, nunca saiu, ele está sempre ali, sabe? Ele está sempre por perto, e eu valorizo muito essa relação. E temos conversas, e eu descobri algo realmente interessante ao longo dos anos, sabe? Eu tendo a pensar em Nolan como se tivesse 7 anos, e temos esse pequeno lugar onde nos encontramos, é uma espécie de banco de parque, e sempre que visualizo esse banco de parque, é para onde minha consciência vai, e Nolan sabe que é isso que fazemos, nos encontramos lá. Bem, depois de um tempo, o que notei foi que, dependendo do que eu queria falar com ele sobre, ele apareceria em diferentes idades. Então, às vezes, ele teria 7 anos, sabe? E hoje ele tem 50 anos, sabe? E então ele assumiu a persona de que eu precisava para que pudéssemos ter uma conversa significativa. E isso me ensinou muito sobre o papel da intenção. E como o que você traz para o mundo não físico, ele responde da mesma forma e diz: Oh, você gostaria de ter essa experiência.
Bem, deixe-me ajudá-lo sim. E então, uma vez que encontrei o Instituto Monroe, a capacidade de me conectar com Mary Fran e Nolan aconteceu relativamente rápido. No entanto, havia esse desdobramento contínuo do que significava estar naquele espaço. E você adquire habilidades como em qualquer outro empreendimento. E sou muito grato pelos guias que tive em Monroe, são os outros professores que estavam lá 3 anos depois de eu ter assistido minha primeira aula. Me tornei o que é conhecido como um facilitador de divulgação, que é uma espécie de representante local, e lutei por 10 anos fazendo isso dessa maneira. Depois entrei para a equipe e fui treinador residencial por mais 25 anos. E então me tornei seu diretor executivo e presidente por alguns anos durante a pandemia. Só estou dizendo que é uma coisa difícil para um centro de retiro residencial passar, quando você não pode realizar aulas residenciais, Quando não dá para fazer as tarefas de casa. quando realmente não é possível fazer algo, como o governador da Virgínia deixou bem claro sobre não querer que as pessoas se reúnam e espalhem a coronavírus. Então, tivemos que improvisar para fazer outras coisas, para manter essa instituição viva e bem, o que está indo bem. Então, eu acho que essa é a parte interessante da sua pergunta. Meu desenvolvimento como professor e como aluno meio que dependia de você saber o que que eu precisava saber no momento, e minha orientação é realmente boa nisso, e eles me dão um tempo difícil, sabe? É como assim, hora de outra lição, Scott. Você precisa aprender isso, sabe? Ah, já chega, quero dizer, tem que haver uma idade que chegamos, que é como, já chega, posso apenas me divertir agora. E o que é verdade, não estou me divertindo muito agora, porque peguei minhas informações e não uso lá a cosmologia do Instituto Monroe no meu ensino individual, uso a cosmologia que foi desenvolvida para nós por experienciadores de quase morte e morte compartilhada, né? Então, você sabe, é sobre entrar no túnel em direção às luzes e naquela área de vida entre vidas, você sabe, esse caminho é tão bem documentado, pelo menos 30 mil casos que eu conheço que documentam como é e como você vai daqui para lá. Então, é em algum lugar que nós que realmente exploramos, o caminho é bem agrupado. E então, os alunos que estão interessados em fazer esse tipo de trabalho, é como apenas dizer, ok, nós te trouxemos aqui, vamos te colocar no slide aqui e não se preocupe com isso. Está tudo pronto para você ir. Sim, você sabe, você levanta um bom ponto, é que porque tivemos tantas experiências de quase morte maravilhosamente descritivas e pessoas que tiveram experiências muito ricas e profundas, temos uma ideia bastante boa, temos uma muito... Boa ideia de. O que é? Parece que nós. Temos um direito, Boa ideia do que significa estar naquele espaço. certo? Oh, sim. Estão lá e como você navega assim, e então isso é de uma perspectiva intelectual. Mas você sabe, Kimberly, de uma perspectiva energética, você sabe, essa experiência também é muito bem desenvolvida. Então, você sabe, tem um monte de pessoas que tiveram essa experiência de quase morte. É como se você tivesse ido daqui para lá e agora voltou novamente. E tem, sabe, tipo 30. Isso é um caminho bem trilhado e agora estamos descobrindo o que realmente aconteceu comigo. Tecnicamente foi conhecido como uma experiência de morte compartilhada, porque meu corpo estava bem, eu não envolveu nenhum tipo de trauma físico, como você veria em uma experiência de quase morte. E agora estamos descobrindo que tantas pessoas tiveram essa experiência de morte compartilhada, onde alguém que elas amam muito as convidou para ir junto durante sua transição final. Esse caminho também é muito bem traçado, né? É uma experiência apenas para convidados, você acha?
Se você tem um ente querido que está fazendo sua transição final, é muito mais difícil estar nesta realidade física e tentar ir com eles, sabe? Porque qual é o nível vibratório e qual é a técnica, e a tristeza atrapalha porque é uma vibração muito lenta. Então, o que sabemos é que se a pessoa que está fazendo a transição convida você para ir com ela, essa parece ser a chave, porque esse convite carrega consigo o nível vibratório certo e, sabe, então no meu caso foram Nolan ou Mary Fran e Nolan que me convidaram para me juntar a eles. Enquanto Nolan fazia sua transição final, então foi, sim, então é apenas, não tenho certeza sobre a palavra apenas, mas em grande parte o convite é importante. William Peters, que é como o maior especialista do mundo em experiência de morte compartilhada, Você quer dizer, além de você? sim, além de sim. Além de você, sim. Bem, ele escreveu o livro, sabe? Então é ele que fez um estudo de 900 pessoas, que é um estudo enorme, coletando todas essas histórias e extraindo as estatísticas e, enfim, ele fala sobre como você pode fazer um acordo. Então você tem, eu não sei, seu pai está morrendo e você pode fazer um acordo. Pai, quando você partir, eu realmente apreciaria se você me convidasse para ir com você e você sabe. E eles dirão, bem, eu não sei como fazer isso, não faz diferença, apenas a intenção por si só já é suficiente. Sim, é tudo que você precisa, é só a intenção, ok. Então, eu quero falar conosco sobre o trabalho que você está fazendo agora, porque acho que é bastante fascinante. E eu acabei de dizer a ele, antes de entrarmos, que ele tem um novo aluno. Então, o que fizemos foi descobrir quais eram as taxas vibratórias para os vários componentes-chave de uma experiência de quase morte ou morte compartilhada, e isso seriam coisas como quando você primeiro sai do seu corpo, sabe, encontrando o seu acompanhante, e qual é o túnel, como e qual é a vibração da luz em que você entra, e existem três tipos diferentes de luz, a preto, branco e transparente. Então, as pessoas têm diferentes tipos de experiências, a revisão de vida, a área de vida entre vidas, o encontro com seres divinos, cada um deles tem um nível vibratório particular e meio que descobrimos entre isso e a intenção como colocar isso em seus fones de ouvido e você pode ouvir e relaxar. E uma das coisas que sabemos sobre batidas binaurais é que se você é um participante disposto e está usando os fones de ouvido, você está lá, ponto final, sem exceções, porque o cérebro, lembre-se, faz aquela coisa toda de tentar equalizar, ele te levará para aquele lugar. Agora é onde ter um professor, um guia, um mentor realmente ajuda. Porque então você diz, ok, quando você está lá, sabe, vire à esquerda, olhe para este lado, faça isso e de repente então você começa a obter as ferramentas para como você navega, como você se comunica neste espaço, porque não é exatamente como se comunicar aqui no físico, é mais amplo que isso. Reflita sobre quantas pessoas, ao lerem sobre experiências de quase morte, observam que toda a comunicação ocorre telepaticamente. Sim, é a intenção e a apresentação quase simultaneamente. Sim, e tem essa coisa legal chamada sinestesia. Algumas pessoas têm isso aqui no mundo físico, mas é a ideia de que dois sentidos se misturam para que você possa saborear cores Eu já ouvi falar disso, sim. e cheirar o som. Então você está neste estado meditativo e de repente você está saboreando algo, e isso se apresenta como uma cor e as duas coisas se misturam, e no início é realmente confuso, até que alguém diz: ah, isso é sinestesia, e essa informação é enviada a você misturada, porque te dá mais informações sobre o que eles estão tentando te transmitir. Então,
E outra fácil de entender é a emoção, de repente você está meditando e, bum, você está sentindo essa emoção bem, não é sua emoção, né? Está sendo enviada a você. E sabe, as emoções são incrivelmente matizadas e há muito mais informações ali do que você obteria tentando ter uma conversa. A intuição funciona da mesma maneira, onde você simplesmente sabe algo de repente. Sim? Sim, não há, sabe, precedente ou qualquer sinal, é apenas você que simplesmente Sabe? algo sim. Então, eu quero te fazer uma pergunta, é uma experiência pessoal, mas tenho certeza que se eu tive essa experiência, muitas pessoas já tiveram. Houve momentos na minha vida em que eu meditava muito, às vezes mais de 2 horas por dia. Durante esses períodos em que estou meditando intensamente, e pode ser 45 minutos por dia, 1 hora por dia, 1 hora e meia, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tenho experiências incríveis na minha vida, visões completas com conhecimento imediato de uma tonelada de informações. E eu sei tudo isso imediatamente. Sim. Por que que isso? E quando não estou meditando regularmente, acontece um pouco, mas parece que é mais extraordinário durante os períodos em que estou meditando muito. Por que isso acontece assim? Vou te dar uma resposta em duas partes. A primeira é que quando eu estava na luz com Mary Fran Nolan e eu voltei e estava tentando descrever o que aconteceu, sabe? Meio que saiu da minha boca, foi, meu Deus, estou tão feliz que não aconteceu em inglês, porque a linguagem é tão limitada e leva muito tempo para transmitir um conceito, e apenas pense quão intrincado e complicado é para algo tão simples quanto eu te amo. Então, quando é transmitido como, você sabe, nós os chamamos de bolas de pensamento, ou você sabe, quando é transmitido apenas como um conceito, está cheio de toda a nuance que vem com esse tipo de expressão e, você sabe, vem com passado, presente e futuro, e tudo vem de uma vez e você entende, e não precisa entender intelectualmente, porque não é sobre isso, é alguém te dizendo que você sabe, nosso tempo juntos foi extraordinário, então quando vem, você entende em sua totalidade, e eu acho que para nós recebermos isso, precisamos estar nesse espaço para sermos libertados, porque quando entramos neste mundo físico, concordamos em adotar filtros, porque você sabe, no mundo não físico estamos conectados a tudo, sabemos tudo, somos ao mesmo tempo singulares e parte do coletivo, né? Uma experiência vasta. E se isso estivesse acontecendo conosco aqui no mundo físico, não conseguiríamos administrar, você sabe, temos que lavar a roupa. É uma faixa bastante estreita que temos. Faixa bastante estreita, sim. E quando entramos nas meditações, o que fazemos é remover os filtros, ok? Sabe? E uma das delícias sobre a meditação combatida binaural é que você entra nesse espaço e pode mantê-lo por um tempo, como você estava falando, sabe? Quando você medita por muito tempo, é como se você pudesse relaxar e tudo o que é deste mundo físico simplesmente se afasta e você pode receber as informações que chegam até nós. E então as batidas binaurais são realmente rápidas para isso, para a capacidade de aprender a segurar e ser preciso, pois te dá tempo. O que você descobriu que precisa de tempo no espaço para entender essas imagens que aparecem, e então, uma vez que você fez isso, pode deixar aberto um canal que diz, sabe, eu apreciaria muito intuições perspicazes, e assim você pode treinar a si mesmo para ir tão rápido. Estou no banco do parque, tenho que fazer uma pergunta ao Nolan. Ah, ótimo, bum, de volta. Apenas. Então, você meio que tem um pipeline porque você estabeleceu. É como um músculo. Eu imagino que se torna muito mais alto o funcionamento quanto mais você usa.
Sim, é exatamente isso. E você apenas diz, tem essa outra coisa que eu poderia, e eu posso falar com qualquer parte de mim a qualquer momento, ou sim, eu posso fazer isso. E então, de repente, você começa a perceber, eu sou capaz de muito mais. Mas é esse desdobramento suave à medida que você começa a dizer, eu entendo isso, mas se eu entendo isso, isso significa que isso agora também é verdade. Sim, sim. Então você também. Taylor, está demorando muito para você descobrir isso. Entendi, ok. Ok. Vou contar a história picante sobre Bob Monroe primeiro, e depois vou fazer uma pergunta. Tire as crianças da sala. Eu tenho uma namorada que conhecia o Bob, e essa namorada, ela consegue sair do corpo, ela costuma ir para todos os lugares. Você sabe todos os bairros ao redor, você sabe terra, e ela estava conversando com Bob uma vez, e Bob estava descrevendo uma experiência fora do corpo que ele teve, e enquanto ele estava lá fora, e eu não sei onde, talvez você saiba onde ele encontrou um grande grupo de pessoas que estavam se divertindo, eles estavam fazendo coisas de adulto, para aqueles que estão ouvindo, e ele estava, é como o que eu faço, eu participo, né? O que eu faço. E o ponto que estou fazendo é que há tanto lá fora que não vemos em nossas pequenas faixas estreitas aqui como um humano. Você pode me dizer como você pensa, com base no fato de que você costumava ser totalmente normal, Certo. e agora você tem essa consciência expandida, onde você é capaz de perceber coisas que a maioria de nós talvez não perceba. E você tem um conceito do que estamos fazendo aqui no físico que provavelmente é diferente, tenho certeza que é diferente do que era 40 anos atrás. Me diga como é a sua realidade, ou como você percebe a sua realidade, porque deve ser muito diferente do resto de nós, das percepções do resto de nós. Obrigado por essa pergunta. Então, ao longo do tempo, houve um momento em que eu, sabe, meditei até não poder mais, sabe, e estou tendo todas essas aventuras selvagens e aprendendo sobre quem somos como seres multidimensionais, sabe, que temos tudo isso e temos todas essas capacidades, e em algum momento comecei a perceber qual é o presente de estar no físico. E então, quanto mais tempo eu fico por aqui, mais importante é para mim estar aqui agora, e as mudanças que aconteceram comigo me fazem ver o mundo com mais alegria e poder dizer isso é uma coisa extraordinária que está acontecendo agora. E você sabe, em nosso mundo dualístico, podemos dizer que é bom ou é ruim, mas você sabe disso. Perspectiva de unidade, onde estamos todos ligados e estamos todos aprendendo uma lição, e você sabe, você pode simplesmente dar um passo atrás e dizer que é tão legal que estamos tendo a chance de viver essa experiência agora, e para mim é sobre como posso ser uma presença viva no meio de qualquer caos em que estamos como cultura no momento, e você sabe que aquele pouquinho de enviar amor e carinho para as pessoas que estão ao meu redor, isso faz o meu dia, sabe? Se você pode fazer o mendigo no supermercado, sorrir por causa de algo que você disse que reconheceu quem ele era e seu valor no planeta, é como, não é sobre isso que se trata, é sobre trazer esse amor do qual todos somos feitos e manifestá-lo aqui no planeta, e então é assim que evoluiu ao longo do tempo, sendo capaz de recentemente expressar quem é esse amor que está dentro de mim e garantir que eu me conecte com os outros para que eles também entendam. E é um presente, e eles podem fazer com ele o que quiserem. Eles podem pegá-lo, usá-lo ou não, está tudo bem. Eu não sou responsável por eles, sou responsável apenas por tentar ser uma presença amorosa neste mundo.
Isso tem sido adorável, Scott. Conversar com você eu poderia continuar por horas. Como podemos saber mais sobre você? O lugar mais fácil é ir ao meu site. Lá estão todos os links para todos os tipos de minhas aulas, meus CDs, você sabe, eventos que estão por vir. E esse site é neardeathmeditations.com. Neardeathmeditations, no plural.com. Fantástico. Vou colocar tudo na descrição abaixo. Fácil de achar. Scott, valeu. Volte sempre. Eu adoraria, Kimberly, isso tem sido muito divertido. Obrigada. Ótimo. Eu gostei. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a todos. Tchau agora. Tchau, tchau. E espero que você tenha gostado deste vídeo. O próximo é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se